E eu queria trazer aqui uma arte que a nossa equipe preparou dos apoiadores de cada um desses candidatos, para a gente conseguir entender as peças nesse tabuleiro. São apoiadores desde políticos até famosos, né? A gente sabe que tem bastante cantor, bastante personalidade pop no lado da Câmara, mas o Trump também tem o Elon Musk, que a gente acabou de dizer, e ao contrário da Câmara em relação ao Biden, que ela quer separar, o Trump, na verdade, ele quer bastante estar junto do Elon Musk, né, professora? Me parece que sim. Olha só, então, o Donald Trump, ele tem ali várias pessoas como apoiadores dele, né? O J.D. Vance, obviamente, que é o candidato a vice-presidente, né? O Steve Bannon, que é o coordenador de campanha dele, desde a época, inclusive, de 2016. Elon Musk, que a gente acabou de citar, o homem mais rico do mundo, inclusive, extremamente polêmico também nessa campanha. O poder de mídia na mão. O poder de mídia enorme, dono do Twitter, no caso. O Dana White, que é o dono do UFC. Hulk Hogan, que lá nos Estados Unidos, ele é uma grande celebridade, é um lutador de luta livre, de WWE, e é um cara que está em todos os comícios do Trump. Vamos voltar aqui, ó. O Joe Rogan, que é um podcaster extremamente famoso, que inclusive anunciou ontem o apoio dele ao Donald Trump. Roger Stone e Ron DeSantis. Roger Stone, que é aquela personalidade que a gente estava falando, a gente vai deixar por último para explicar, justamente porque o Roger Stone tem muitas histórias em volta dele, e Ron DeSantis também. Eu queria começar pelo J.D. Vance. Vamos analisar, a gente vai analisar tudo aqui, depois a gente vai analisar o da Kamala Harris também. Eu disse, temos bastante tempo hoje. Vamos lá, professora. Sem pressa. Vamos falar um pouco sobre essa escolha de J.D. Vance. J.D. Vance é um senador de Ohio, se não me engano, que é uma espécie de Donald Trump mais jovem, não? Ele fala da mesma maneira, ele traz muita publicação nas redes sociais. Já é um vislumbre de um Trump tentando já emplacar um sucessor, na sua opinião, professora? Até porque se ele ganhar esse ano, ele não pode ir para um terceiro mandato? Eu acho que essa é uma dúvida que ainda paira, assim, né? Eu me lembro que quando surgiu o anúncio do Vance, né, muita gente apontou isso, né, de que, bom, era o sucessor do Trump, invariavelmente. Mas eu não sei se isso está totalmente claro ainda, né? Porque eu também não sei se o Vance, ele consegue o grau de projeção que o Trump talvez tenha alcançado, assim. Então, eu acho que, na verdade, é uma dúvida, né? Acho que a escolha dele talvez tenha a ver, né, com aquilo que a gente falou, com esse apelo para a classe média, né, para esses estados também, né, ali do Cinturão da Ferrugem e a região de Ohio, né, que é muito tradicional nesse aspecto. Mas eu não sei o quão claro ainda a gente pode dizer que existe essa vinculação. Agora, sem dúvida nenhuma, né, ele emula várias das ideias do Trump, né, e o jeito de se comportar, né, e tudo mais. Então, tem ali vínculos muito importantes, né. Agora, Cacá, uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao J.D. Vance, não sei se você reparou também, naquele debate entre vice-presidentes, candidatos a vice-presidente. Então, J.D. Vance versus Tim Walz, que foi um debate bem menos acalorado do que Trump e Kamala. No debate do Trump e Kamala, o Trump estava falando que tinham haitianos que estavam comendo cachorro, a Kamala dá risada na cara dele, vira aquela coisa. No J.D. Vance com o Tim Walz, apesar de serem ideias diametralmente opostas, eles, na verdade, estão cumprimentaram. Bem mais apertaram a mão no Você final. reparou isso também ou fui só eu, Cacá? Sim, acho que tinha até uma expectativa de ser um debate mais acalorado e a impressão geral foi essa. Foi morno, foi algo que passou até despercebido, né? Acabou o debate, foi notícia no dia seguinte e depois... Acabou. Não teve uma referência, né? Até hoje você volta, fizeram música da fala do Trump, do Eating the Dogs, do Eating the Cats. Virou um meme, né? Virou um meme. Então era uma coisa assim, a gente volta ainda aquele debate presidencial. Do debate de vice-presidente, hoje não teve nada que ficou marcado, né? Mas isso talvez possa ser uma coisa que até a própria democracia brasileira possa aprender, né, professora? Talvez se você focar no debate para vice, você consiga expor mais as ideias do que a polêmica. Né? A senhora acha que isso é uma coisa que poderia, por exemplo, a gente trazer para a nossa democracia? Talvez. Acho que poderia ser uma possibilidade, né? E foi uma surpresa mesmo, assim, né? Naquele contexto, né? Porque era, né, um contexto muito acirrado, muito polarizado, e de fato foi o debate talvez mais civilizado que a gente teve, assim, né? Todo mundo achou que eles iam brigar. Sim, acho que de todos talvez tenha sido, né, o mais qualificado nesse aspecto. No fim, eles estavam com as famílias juntas, assim, se cumprimentando, conversando, enfim. Vamos para Steve Bannon, o homem que está ali acima de J.D. Vance. Steve Bannon, que inclusive ele saiu da cadeia. Ele saiu da cadeia às vésperas da eleição. Professor, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é o Steve Bannon, quem é ele, o papel que ele representa
na linha republicana da política norte-americana, na linha da direita no planeta, quem é o Steve Bannon? O Bannon, na verdade, a gente pode até, de certa forma, né, guardadas as devidas proporções, creditar um pouco ele a esse processo de projeção do Trump, né? Porque ele é um cara que surge muito vinculado a um movimento, desses espectros da extrema-direita, que é o movimento da alt-right, né, inicialmente, que é um movimento que surge ali na internet, né, ainda no contexto, acho que se eu não me engano, dos anos 2010, inclusive, que é inclusive um movimento que ganha muita força como contraponto ao governo Obama, né, assim como outros movimentos de extrema-direita, como o Tea Party, né, que surgiu naquela época e tudo mais. E o Bannon, ele vai, né, encontrar muita aderência, né, ideológica com o Trump, e ele vai ser o responsável, né, em 2016, inclusive, por coordenar, né, toda a atividade de campanha, né, de construção da figura midiática do Trump. Depois eles vão passar ali, aparentemente, por alguns processos, né, de rusgas também, né, de rupturas. Mas me parece que ele continua sendo uma voz muito importante, né, dentro desse espectro de extrema-direita, né, e, enfim, foi preso também recentemente, né, como a gente sabe, e recém, acho que ele foi solto, se eu não sei se semana passada ou essa semana. Acho que foi semana, também acho que foi. Enfim, eu já perdi a noção do tempo. Aconteceu tanta coisa já nessa campanha que a gente perde uma noção da linha cronológica. Eu já perdi, e eu acho que também essa prisão, né, ela vem um pouco... Ela vem na esteira também dessa narrativa que o Trump usa muito, né? Essa narrativa persecutória, né? De que existe uma perseguição, uma caça às bruxas, e que ele tem sido vítima, e que essas figuras também, desses movimentos, também têm sido vítimas. Só fazendo uma ligação entre as duas primeiras figuras aí, o movimento alt-right, o Tea Party, né? Que a senhora falou que cresceram muito aí a partir dos anos de 2010 e tal, não por acaso com a difusão das redes sociais, né? Onde as pessoas têm ali a liberdade de soltar suas ideias, que muitas vezes são impopulares, muitas vezes não tem muita aceitação, e aí você solta opinião ali, você vê que você não está sozinho, muita gente vai na tua, vai embarcando, você ganha uma força de, opa, peraí, tem um time junto comigo aqui, e quem é o técnico desse time é Elon Musk, né? Hoje. O Elon Musk, exatamente, você já trouxe já o terceiro já, né? Então, o Elon Musk vai lá e compra o Twitter justamente para poder falar que não teria regra, né? No caso, você poderia lá publicar o que quisesse, e Elon Musk, quando ele compra o Twitter, é uma operação multibilionária de dólares, a primeira coisa que ele faz é justamente voltar a conta de Donald Trump pro negócio que ele tinha sido expulso. Tanto é que aquela hora que a gente viu o post dele na rede social, não foi no Twitter, foi no Truth, Sim. que era a rede social do Donald Trump, porque ele tinha criado uma conta lá para poder continuar postando. O quão importante é esse apoio do Elon Musk para a campanha de Donald Trump, professora? Além, obviamente, do poderio financeiro dele, e teve, obviamente, a questão dele sortear $1 milhão para quem topasse assinar o pacto lá, né, o PAC conservador. Mas o quão importante é para o Donald Trump isso? Porque não é uma questão só financeira. Né? O Trump, inclusive, ele é rico. Ele é bilionário. Então, ele não precisaria de dinheiro. Então, o que acontece aí? Eu acho que pela repercussão também que ele dá, né, para o Trump, não só com essa questão, né, do X e tudo mais, mas também, acho que, de novo, né, eu acho que o que talvez todos esses caras aí, eles tenham em comum é justamente essa narrativa anti-institucional, né, de se colocar sempre como os caras que desafiam as instituições, as leis, o governo, e que criam caminhos ali individuais, né, embora a gente saiba, né, que tem muitas nuances, né, muitos matizes nessa narrativa, mas é algo que eles vendem muito, né? O Bannon faz isso, o Elon Musk faz isso, o Trump faz isso. Então, eu acho que, além do fato, né, de que o Elon Musk também é um, né, dono de uma grande corporação, claro, né, e o Trump promete coletar impostos, né, corporativos, como ele fez, né, no primeiro mandato, eu acho que tem muito essa aderência também, né, pela via ideológica, né, o modo de comportamento. De liberdade. Essa coisa da liberdade a qualquer custo, né, você tem o direito de falar, se expressar, e não importa qual seja a sua opinião, você tem o direito de falar. E aí você cola, né, a imagem do Trump no Musk, dá essa super dupla aí, defensora da liberdade, passando uma impressão de que
No caso dos democratas, há algum controle, alguma rigidez, alguma censura, que não é o caso. Não é. Agora, há uma questão, não sei se vocês concordam, enfim, quero saber a opinião, de que o Elon Musk ele não é só um apoiador. Hoje ele é, assim, é o braço direito do Trump. Ele é o cara que está em todos os comícios. Ele posta o dia inteiro no Twitter dele, inclusive. Aquela história de sortear $1 milhão de dólares para quem... Quem topasse assinar o PAC lá, Sim. né, as regras conservadoras, né, Sim. o abaixo-assinado conservador poderia receber $1 milhão. E, inclusive, ele entregou num dos comícios. Isso, inclusive, professora, na opinião da senhora, isso é uma infração eleitoral ou... A questão é essa, né? A legislação americana, ela não coloca restrições, né? Ela não é... E a gente tem a questão dos financiamentos de campanha também, né? Que é outro tema lá, né? Que, enfim, lá esse tipo de... O financiamento, ele é algo regularizado, né? E talvez se a gente trouxesse, né, essa discussão pra cá, isso entraria em algum tipo de compra de voto, alguma coisa do tipo. Mas lá é mais aberto. Mas lá não tem permitido. uma clareza em relação a isso. Né? Agora, assim... em relação a outros apoiadores, a gente observa que eles são mais nas sombras. O Roger Stone, por exemplo, é um cara que a gente vai falar sobre isso, uma pessoa-chave, inclusive, em todas as campanhas republicanas. Mas o Elon Musk, ele tá ali. Ele sempre está nos comícios. A senhora acha que pode ser uma questão não só, obviamente, financeira, de ter suas vantagens de impostos, mas também de, talvez, querer justamente lançar sua imagem para a política, talvez, no futuro, concorrer com o próprio J.D. Vance, porque é uma situação, inclusive uma situação muito parecida com o que a gente tem no Brasil, né? De quem vai ser o sucessor Sim. dessa direita conservadora, né? É possível, acho que isso não tá fora do baralho, não, assim, né? Uma possível projeção do Elon Musk, ou mesmo que ele vá ocupar algum tipo de cargo, né? Enfim, o Trump tem falado, né, que vai incorporar ele ao governo, né, também. Então, acho que pode ser uma possibilidade, assim. É uma visão ali interessante a gente jogar no baralho. A Patrícia Vasconcelos daqui a pouco vai entrar conosco, lá de Washington. Ela que, na primeira entrada dela, ela foi até a sala de imprensa da Casa Branca, mostrou pra gente. Eu falei, nossa, seremos expulsos em rede nacional da Casa Branca. Que loucura, mas não, deu tudo certo. Ela mostrou lá pra gente. Grande Patrícia Vasconcelos daqui a pouco vai entrar conosco, então segurem aí. A gente tá acompanhando, inclusive, aqui a apuração dos votos. Inclusive, se puder voltar o mapa, produção, teve mais coisas. Daqui a pouco sai Estado Menor, né? A partir das 9 horas. Se bem que o que sairia às 9 horas era a Geórgia, que deu uma atrasada lá. Por causa da ameaça de bomba. Então pode ser que vá para 9h30, enfim. Mas daqui a pouquinho já... Olha só, Kentucky, então, agora com mais de 100 mil votos apurados. Donald Trump com 68,7% dos votos, né, 81 mil votos ali. E Kamala Harris com 30,2% dos votos. 35 mil votos neste momento para a candidata democrata por lá. Donald Trump também em Indiana bastante à frente, são mais de 300 mil votos apurados por lá. Donald Trump com 186 mil votos, com 57,7%, e Kamala com 130 mil votos, ali com 40,3%. Como a gente já disse, extremamente comum. Isso são estados já republicanos historicamente ali. Vamos voltar então para o nosso mapa ali dos apoiadores, que a gente estava falando ali sobre o Elon Musk, né, que é o homem mais rico do mundo, e ao lado dele ali tem o Dana White. Dana White, que é o dono, né, é o fundador, o CEO do UFC, né, a liga de lutas mais famosa do planeta. Dana White que deu uma entrevista falando que o Trump é o cara mais durão que ele já conheceu. A senhora acredita que o fato do Trump ser um cara extremamente midiático, ser uma pessoa extremamente midiática, de ter sido já estrela de TV, ele tem um prédio com o nome dele fora a fora, isso atrai também a atenção dessas pessoas, justamente donos de ligas de esporte, que influenciam mais votos, que se veem naquele personagem. Ou seja, o Dana White ele se encontra ali no Donald Trump como um cara que ele se espelha, por exemplo, ali, um cara que representa ele. Eu diria que sim, não sei se necessariamente pela vinculação dos esportes. Assim. Eu, inclusive, preciso dizer que acho que até essas eleições eu assim, não fazia a menor ideia de quem era. Eu ignorava a existência, né, do Hulk Hogan, do Dana White. Assim, porque eu definitivamente não sou uma pessoa que acompanha esportes, assim, isso precisa ser dito, mas enfim. Mas né? em todo o comício eles estão lá e a senhora tem que acompanhar. Mas o que eu acho que, de alguma forma, cria esse espelhamento é essa
esse tipo de masculinidade, né, que esses caras, esse ideal de masculinidade que esses caras defendem, né, que evidentemente é um ideal, né, em última instância, que é aquela coisa, né, viril, né, da força. E que esse apreço à luta é visto também pelo Putin. Né? Exato, assim, pois né? Ele adora judô, não é isso? O Putin foi atleta profissional. De judô, da comissão. Eu acho que passa muito essa imagem, né, e cria esse vínculo, essa identidade por meio desse ideal de masculinidade, né, viril, forte, né, e tudo mais. Que, de alguma forma, talvez dialogue, em alguma medida, com parte desse eleitorado masculino que o Trump quer conquistar, assim, né? E que a gente viu nas últimas pesquisas, né? Por exemplo, que os jovens, né? Os homens jovens, em geral, têm pendido um pouco mais para o Trump, né? Em geral. Enquanto que as mulheres, né? As meninas, né? Enfim... já estão apresentando inclinações ideológicas mais progressistas, né? Então, a gente tem esse gap, né, sendo formado, e eu acho que esses caras, né, eles apelam muito para essa construção. Era justamente para aí que eu queria levar a conversa, justamente desses dois caras, né, o Dana White e o Hulk Hogan, que são personalidades justamente dessa questão do homem másculo, viril, e também do homem jovem. Sim. Né? O homem jovem, onde é que ele se espelha? O que ele assiste? Poxa, ele assiste luta, ele assiste aquela coisa muito do entretenimento, principalmente do UFC. Então faz parte também desse investimento, não de dinheiro, mas um investimento de influência, Sim. talvez para montar essa imagem desse Donald Trump, que seria o líder da nação, o cara forte para liderar os Estados Unidos? Professor? Sim, eu acho que passa muito por isso, né? Por criar esse referencial a partir dessas figuras, assim. Ao lado do Hulk Hogan, ao lado do Dana White, tem o Hulk Hogan aqui, que é o lutador que a gente falou, que é uma personalidade, inclusive nos Estados Unidos, famosíssima. E ele, todo o comício do Trump, ele vai lá e grita e traz... Ele arranca a camisa. Ele arranca a camisa. Existe uma questão também de criar um entretenimento para aquele público, professora? Ou seja, vamos trazer esse entretenimento para o Partido Republicano? Isso viraliza, né? E a gente fala muito sobre isso. Acho que todas as campanhas eleitorais agora, eu acho que tem essa outra dinâmica, né? Elas correm por aqueles meios que a gente já conhece, né? Os meios tradicionais da TV, mas as redes sociais, elas têm um impacto muito grande. Então, eu acho que, por exemplo, na convenção republicana, que eu acho que foi a primeira vez que o Hulk Hogan fez isso, de ir lá e arrancar a camisa, foi uma das coisas que mais circulou, assim, né? E essa é a mudança muito clara nos comitês, no comício.